Comecemos então. Senhoras e senhores, nós vamos conversar hoje sobre medicina biomolecular e câncer. Nós vamos falar sobre a interação entre o oncologista clínico e o médico biomolecular. Melhor ainda, nós vamos falar da integração que deveria ter o oncologista clínico com a medicina biomolecular. Vocês lembram? As nossas células têm 3,8 bilhões de anos. A primeira célula que surgiu no planeta foi há 3,8 bilhões de anos. E esta célula sobreviveu até hoje. Passou por frio intenso, calor intenso, chuva ácida, ácido clorídrico, ácido sulfúrico caindo em cima dela, fome, né? E evoluiu, adquiriu mecanismos de sobrevivência vigorosos e sobreviveu, tanto é que nós estamos aqui. Então as nossas células, pessoal, elas têm 3,8 bilhões de anos, então elas sabem muito bem do que elas precisam para sobreviver, para continuar vivendo nesse planeta. Os mecanismos de sobrevivência dessas células, adquiridos nesses bilhões de anos, está dentro do núcleo, está no genoma. Então vamos pensar o seguinte: quando nós, 2015, células que estão vivendo em 2015, somos agredidos por agentes físicos, químicos ou biológicos, os químicos, metal tóxico, agrotóxico, os físicos, radiação eletromagnética, radiação telúrica, os biológicos, micoplasma, clamídia, Epstein-Barr vírus, citomegalovírus, herpes vírus, bacilo de Koch, né? Bactérias, vírus, fungos. Esta célula, pessoal, essa célula sofre. Imagine uma célula do câncer de mama, uma célula na mama, sofrendo essa agressão. Essa célula na mama, ela sofre com todos esses agentes, um ou mais agentes, agindo sobre ela. Então ela sofre e entra num estado de quase morte. Quando ela entra nesse estado de quase morte, ela coloca em ação os mecanismos que ela adquiriu nos 3,8 bilhões de anos para sobreviver. As nossas células só querem sobreviver e tem os mecanismos de sobrevivência. Então, essa célula agredida, no estado de quase morte, para não morrer, para sobreviver, para manter o genoma que ela adquiriu nos 3,8 bilhões de anos, ela começa a se multiplicar, ela começa a proliferar, mitose, e aí aparece o tumor visível, E nós fazemos o diagnóstico, geralmente, quando o tumor está visível, não é mesmo? Então, o que nós temos que tratar, pessoal, quando vimos alguém com câncer, não é especificamente o tumor visível, mas é o organismo que está com o tumor visível. Então, um conceito fundamental na medicina biomolecular: o médico biomolecular não trata o câncer, ele trata o organismo que está com o câncer. Ele vai tirar o fator causal, ele vai buscar e retirar, afastar o fator causal. Toda doença tem causa, então nós temos que afastar a causa do problema, senão o problema continua. O médico biomolecular, ele não trata a esclerose múltipla, ele trata o paciente com esclerose múltipla, e assim por diante. E a integração com o oncologista é muito importante. Por que é importante? Olha só, o primeiro fator que acontece quando uma célula sofre é a desestruturação do citoplasma.
Olha só, a primeira coisa que acontece quando uma célula sofre desestruturação da água citoplasmática. E é por isso que aparece na ressonância nuclear magnética. A imagem da ressonância nuclear magnética é pela água livre, aquela água livre aumentada no tumor. Então, dos tratamentos que nós fazemos é estruturar essa água, não é mesmo? Outra coisa, quando uma célula está naquele sofrimento que eu falei, e está no estado de quase morte, ela descarta um mecanismo moderno de produção de energia, mitocôndria, e fica com o mecanismo antigo de produção de energia, glicólise anaeróbica. É aquilo que em 1938 o Otto Warburg mostrou, em 1936, né? O câncer é um impedimento mitocondrial, com predomínio da glicólise anaeróbica. Aí vocês lembram, o ATP da mitocôndria não supre núcleo. O ATP da glicólise anaeróbica supre o núcleo. Supre o ciclo celular proliferativo, mitose. Então, uma célula neoplásica, que não é uma célula maligna, é uma célula doente, e que não precisa de extermínio, não. Ela precisa de cuidados. Que cuidados? Retirar o fator causal, estruturar a água, ativar a mitocôndria, né? É isso que nós fazemos. Agora, quando vem a quimioterapia, a radioterapia, a radioterapia consegue matar 90% dessas células. Esses 10% que sobram estão muito mais aptos a sobreviver. Então é isso que nós recebemos no consultório. Pacientes que se sentiam curados, né, pela quimioterapia, radioterapia, porque 10% de um tumor não dá para ser visível na ressonância, nem no PET, né? Então, nesse momento, pessoal, com essas células altamente modificadas, aí precisa ter a integração muito íntima entre o oncologista e o biomolecular. Porque essas células, elas já não são mais pertencentes ao ambiente celular. Então, o biomolecular vai manter esse organismo forte, vigoroso, vai cuidar de todas as glândulas, sistema imunológico, vai deixar ele forte para o oncologista clínico. Aí tem que exterminar essas células, não tem jeito. Chega um momento que precisa exterminar, aí vem essa integração.